Paz, irmãos, irmãs, boa noite na paz do Senhor Jesus, unidos, em oração para louvar, agradecer a Deus, entregar os nossos pedidos de oração, ouvir a palavra. E hoje nós estamos orando pela Venezuela, por todo aquele povo que está sofrendo com aquele terremoto tão grande, aquele terremoto que deu lá. Quantas pessoas perderam seus entes queridos, suas casas, seu trabalho. Então a gente entrega tudo na mão de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus traga força, traz ajuda. Nós estamos pedindo em nome de Jesus, Edna? Boa noite, Edna. A paz. Boa noite. E o importante, mas triste saber, que houve nessas últimas 24 horas 6 pontos de terremotos em lugares diferentes do mundo. Causando muitas mortes, estragos, muita coisa, muito dano. E isso é preocupante, porque a gente mostra a nossa fraqueza diante dessas catástrofes grandes, nossa impossibilidade. Por isso que a gente tem que estar sempre em constante vigilância, orando a Deus para que Deus nos guarde. A paz, Daílson. Para que Deus cuide de nós, Assim, porque depois que houve essas catástrofes, a gente ora para o povo ser consolado, para o povo ter alimento, para reconstruir. Mas e as pessoas que já foram? A gente tem que estar orando antes, em constante vigilante antes, sempre, em todos os lugares, pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos cuide. E assim que a gente tem que estar sempre vigilantes, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa tarde, boa noite, já está de noite, que já escureceu. Pai do Senhor, antes de eu começar a live, eu quero falar, pastor Carlos Anes vem de Bebedouro hoje ministrar aqui na nossa igreja. Daqui a pouco nós já estamos lá, 19 horas. E vai ser uma bênção. Amanhã tem o culto de todas as igrejas evangélicas reunidas, que é um culto da comunhão na nossa igreja Adonai, às 19 horas também. Amanhã. Quem tiver aqui de Patrocínio Paulista que for participar às 19 horas vai ser uma bênção. Esteja lá conosco, você vai ver como que é. Muito lindo. Importante, sabe? Todas as lideranças, todas as pessoas unidas, orando, é uma coisa bonita. Com Santa Ceia também. Amém? Vou orar, pedir para Deus nos dar uma direção do Espírito Santo para que nós possamos ler a palavra, compreender a palavra, mas não compreender, ouvir, escutar, mas entender essa palavra descer no nosso coração e produzir frutos, Assim que nós cremos em nome de Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, por esse dia, por essa semana, que está praticamente a semana útil se encerrando hoje. Nós trabalhamos, nós nos alimentamos, nós descansamos, nós oramos, nós louvamos a Deus, tantas coisas nós fizemos essa semana e todas essas coisas porque o Senhor nos permitiu. Aleluia, louvado seja o seu nome santo, poderoso, nós te glorificamos, nós estendemos, Pai, as nossas mãos para o alto quando nós falamos, Pai, obrigado, cuida, continua nos guardando, nos cuidando, continua colocando sua mão poderosa sobre as pessoas enfermas que estão no nosso caderno de oração. Em nome de seu Filho Jesus. Amém, aleluia. Edna, Paulinho, Pai do Senhor Jesus. E eu gostaria de falar alguma coisa. Hoje eu não quero demorar porque vai ter visita na igreja, eu quero chegar mais cedo. Mas eu queria falar algumas coisas que são muito importantes. Talvez a live mais importante de todos os dias. Nossa, eu tô curiosa também. A Célia não sabe o que eu escrevo, o que eu penso, Eva, Pai do Senhor. Paz, irmã. Mas eu gostaria de falar que 3 coisas importantíssimas. O que nosso corpo físico precisa para sobreviver. Pensa comigo. Vamos raciocinar junto. Nós precisamos de água. Ar. Nós precisamos de... Não precisa de ar? Também. Água, ar. Nós precisamos de luz. E alimento. Nós precisamos de alimento.
água, luz, alimento. Nós, você pode falar 4, você pode colocar o ar também, porque Deus Claro, soprou em nós o sem o ar, fôlego ninguém dele. O DNA dele dentro de nós quando ele criou o homem. Fôlego de vida. Mas a gente precisa dessas coisas, água. A Célia vai ler. Sem água, irmãos, 3, 4 dias a pessoa já está morrendo. Irmãos, Sem alimento, a gente pode até durar mais até o Assis, Pai do Senhor, a paz, boa noite, primo, Deus abençoe. até o nosso corpo tirar a substância que ele precisa para sobreviver da nossa gordura, da nossa pele, da nossa carne, dos nossos nervos. Por isso que a pessoa vai se definhando, vai acabando. Se for uma pessoa gorda, ela vive mais, mas se for um magrinho, ela vai tirando. Como ele tem pouca reserva, ele vai morrer muito mais rápido. Mas a gente precisa de alimento, né? E a gente precisa de luz. Sem a luz, o Assis vai lembrar. Eu vou falar uma coisa agora, já que o Assis apareceu, eu lembrei agora. Uma vez, Assis, há muitos anos atrás, eu ainda não era criança, mas era adolescente, eu e meu irmão, nós saímos da casa da avó. A minha avó é a avó do Assis, que está assistindo. O Assis é meu primo, a mãe dele era irmã do meu pai. E eu saí da minha avó, da avó Bia, lá do Vô Severino, e fui para o Tio Romano, a pé. Não sei nem quanto que tem, mas eu acho que não chega nem 2 quilômetros de distância. Mas é roça, estrada de terra. E nós intertemos ali no tio, conversando com a tia Natália, ela era viva ainda, o tio Romano. Tinha muito movimento naquela casa. Tinha uma venda naquela casa antigamente. E nós ficamos lá e quando nós vimos a noite tinha chegado. Pensa numa escuridão no meio do nada. Eu e meu irmão, nós saímos para ir embora. Tia, benção, vamos embora, vamos. Nós não demos 2 passos. E no escuro. Não. Sem direção, sem lua, sem nada. Uma escuridão breu. Meu irmão falou, não dá pra gente ir embora. A gente não sabe nem para que lado que nós vamos. Nós voltamos, pedimos uma lamparina ou um lampião. Aí o tio Romano emprestou o lampião para nós. Nós fomos embora, no outro dia nós voltamos para devolver. Pastora Anice, a paz. Nunca eu esqueci esse momento. Às vezes eu vou lá, nem a casa existe mais da tia Natália e do tio Romano. Só tem um alicerce ruído lá. Ana, paz, irmã. Mas eu lembro desse eu tenho certeza que o meu irmão lembra. O que acontece? Sem luz, a gente tropeça, a gente não enxerga o caminho. Sem Jesus, e ele mesmo vai falar, eu sou a luz do mundo. Fora de mim é treva. Jesus fala isso para eles, né? E a gente, sem ele, a gente só vive tropeçando. Por quê? Porque a gente vive igual animal, igual bicho, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Jesus ele vem falar assim lá em João 12, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha isso. E o ser humano não pode viver sem luz. Se uma pessoa não viver sem tomar sol, a pessoa vai ficar doente, vai ficar apática, vai ficar com um amarelão. Sol é vitamina D. Isso é para o corpo. Mas Jesus é para a nossa alma. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem não me segue, andará em trevas e terá luz. Andará em trevas? Não andará em trevas. Porque eu sou a luz do mundo. Jesus vai falar isso aqui. A outra coisa é sem a água. Jesus ele vai falar assim. Você achou a mulher samaritana? Achei. Lê a mulher samaritana. Toda? Lê só uma parte que Jesus ofereceu água para ela. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. A água viva. Jesus Então, é água irmãos, viva. a água viva, água que corre do trono de Deus, e ainda vai falar, e se você beber dessa água, Mas nunca aquele mais... que beber da Aí. água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Dá-me dessa água, Senhor, então. Olha, e ela quis Água dar. viva, né? Então, irmãos, a gente não pode viver sem isso. A gente não pode viver sem essa luz e a gente não pode viver sem a água. Agora, o importante é que a gente precisa de comer. A comida faz o quê para nós? A comida sustenta o corpo. O corpo precisa de substância, né? De carboidrato, de proteína, precisa de sais minerais, de todas as coisas que tem nos alimentos, em tudo que a gente come, ferro, de nutrientes, beta-carotenoides. Amém. E todas essas outras coisas. E quando você fala em alimento, biblicamente falando, você vai lembrar de quê? Eu sou o pão da vida. De pão. E Jesus ele vai falar uma coisa importantíssima para nós. Ele vai falar Que lindo, né? que eu sou o pão da vida. Em muitos lugares a gente vai ver pão. Sim. Mateus 4 vai falar que assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Porque pão é alimento, palavra é alimento. Palavra é alimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. E a gente não pode viver sem alimento, alimenta a nossa que é alma. um alimento espiritual. Por isso que Satanás foi tentar Jesus depois de 40 dias, depois de Jesus ter passado 40 dias e 40 noites de jejum. O capiroto veio para ele falar assim, ó, transforma essas pedras em pães e come. E ele falou essa palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o alimento físico é necessário? Claro. Se a gente não comer, a gente morre. Agora mesmo eu estava com uma fome, a Célia fez um chazinho cheiroso de camomila, poejo, umas coisinhas assim. Eu peguei uma meia dúzia de bolachinha, passei manteiga, comi. Uma fominha, não é para matar a fome, comi, né? Alimento é necessário, mas o alimento espiritual é mais necessário. Ele é muito mais necessário, porque sem ele nossa alma vai ficar fraca, né? A gente vai ficar com uma alma doentia, cheia de problema. Muitas vezes a gente fica depressivo, oprimido num canto, achando que eu não sou nada, eu sou um lixo, eu não consigo isso, ninguém liga para mim, que não sei o quê. Sabe o que é isso aí? Fraqueza espiritual, falta de alimento espiritual. Porque se você conhecesse aquele que te dá água viva, aquele que te dá o pão da vida e te alumia ou te ilumina o seu caminho, certamente você não passaria por esses momentos que as pessoas estão falando. Sem a luz, a gente não sabe para onde vai. Está atordoado. Sem o pão da vida, que é a palavra de Deus, você vive como bicho, como animal. A gente não vive por instinto, porque nós somos seres humanos e seres racionais. Nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentar. Uma fonte de sabedoria divina. Eu não estou falando de filosofia, não estou falando de nada, estou falando de sabedoria divina. Fonte de sabedoria divina para nos alimentar. Para terminar, eu vou falar que Jesus Cristo, ele é indispensável para a vida, assim como, porque ele é todas essas coisas que eu falei, para a vida humana. Porque sem ela, você vai voltar a ter sede. Vai tomar, vai ter. Você vai voltar a ter fome. Não sei o que seria de nós sem ele, né? E você vai viver na treva, na escuridão. Sem a presença. Se você não tiver aquele que é a luz da vida. Amém? Amém. Então, rapidamente, eu tenho
uma pregação enorme sobre isso. Mas hoje não vai dar. Não, vou ficar por aqui. Porque quem conhece a palavra já ouviu certamente todas essas passagens que eu falei. Todas elas. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quando a gente tem Jesus na nossa vida, quando a gente tem a presença do Espírito Santo, né? Deus, sabe, intimidade com Deus? Hoje eu estava falando com uma pessoa que está passando por um momento de muita dor na vida dela, um momento muito triste, muito muito triste, angustiante, terrível. muito, né? E eu queria ter uma palavra para levar para ela. Aí eu falei, Senhor, mas o que eu falo para ela, Pai? Falei, me mostra na tua palavra é que sustenta, tua palavra é que dá vida, que dá cura. Eu queria dar algo da palavra para ela, não queria de mim, eu queria do Senhor para ela. E aí eu orei e pedi a palavra, e eu abri em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, olha que lindo que eu mandei para ela. Olha o que o Senhor falou para mim e para ela. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ora a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Amém. Então, a resposta estava aqui, orar, esperar de todo o coração, confiar, né? E ele fala assim, e serei achado de vós, diz o Senhor. Olha que palavra. Irmãos, é Deus respondendo as nossas orações. Ele responde quando a gente está próximo. É Ele, sabe? Pai, me acode. Qual o pai que não vai acudir? Eu ajoelhei lá desesperada porque eu não tinha uma palavra para ela. E no momento Deus me deu a palavra e eu enviei para ela. Sabe? É Deus ajudando, fortalecendo, presente na nossa vida, é a confiança que nós temos nele. Então é isso, irmãos. Olha, é lindo, maravilhoso o nosso Deus, né? Amém. A gente só tem que louvar, agradecer a Deus e a gente está entregando agora, né, irmãos, os nossos irmãos, né? O Daílson pediu pelo amigo dele, pelo Antônio. Sim. Nós estamos orando pelo Antônio. A Ana pediu pelo neto dela, pelo Igor Felipe. Nós estamos orando por ele. E vamos orar pela Venezuela, por todos lá de Venezuela, precisando das nossas orações, irmãos. Unidos em oração, né? Um só coração, tudo ali orando para que Deus traga força para eles. Luiz Alberto Gobo entrou hoje, né? Nosso tão querido, que ele está sempre com a gente na live, orando por ele, pelo Leonardo, pela Célia, que faleceu o filho dela, né? O Bim, pelo Danilo, sobrinho do Maurinho, pela Célia Regina Lisboa, pelo Rafael, que é o bebezinho, Luiz, não, esse já sarou. Jean, eu tenho os que sarou, eu tenho que tirar do caderninho, né? O Renato, Lucas, Anaí Fernandes da Silva, a Roselaine, William Melo, Eduardo, Maria Flávia, Kátia, Renata, Thalita, Brunos Eduardo, Emanuele, Esther, Estevão e Marina, Lucas Silva, Vinícius, Rosilda, Rose, a cidade de Torres, a cidade de Patrocínio, o Fabiano, o Hugo, a Giovana, a Jéssica, a Lorena, todos, né? A minha sogra, tudo na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um. E em especial nós estamos orando pelo Igor, né? Que é neto da Ana. Toda hora que a gente lembra, todo momento, a gente está orando pelo Igor, né? Entregando ele na mão do Deus Todo-Poderoso, orando pelo Vinícius, irmão. Entrega o Vinícius na tua oração. Não esquece de orar pelo Antônio, né? O Daílson pediu pelo Antônio, amigo dele lá. Então, entregando, né, na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? E o caderninho todinho de oração. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estende sua mão poderosa sobre essas pessoas que a Célia falou. Visita cada um. Não importa o problema, não importa a doença, não importa onde eles estão, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, o Deus sábio, o Deus
que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe tudo, antes de acontecer. O Senhor já conhece cada O Senhor já conhece, cada vida. Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o seu tempo, Pai, é o seu tempo. Nós te louvamos, te bendizemos, pedimos por esses irmãos que estão aqui no nosso caderno, em nome de Jesus. Teu primo, né, Elcio? Graças nós te damos por essas pessoas que entraram na live, né? O Assis, O Daílson, a Ana, Ana, a Maria, a Eva. Edna, o Paulinho, a Eva, do pastor Anice, todas as pessoas que entraram na live, todos que vão ouvir agora, se você está ouvindo essa live, essa palavra, guarda no seu coração essa palavra, medita ela. Esse alimento que nós precisamos para a nossa vida, para a gente viver uma vida digna, né? É Jesus Cristo, que nele está todos os ingredientes que a gente precisa para ser feliz. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos para o culto, Eu vou né? falar a bênção apostólica. Vocês tenham um final de semana Amém, Assis. feliz, abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem Amém. amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Ninguém. Agindo nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai impedir. Então, Coloca tudo na mão de Deus. Coloca Deixa tudo, Ele agir na tua vida. todas as coisas, a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe tudo que nós passamos nessa vida. E sabe dos livramentos que Deus A gente nos sabe deu. dos livramentos que Deus nos deu, tantas bênçãos bênçãos que Ele nos deu. E é por isso que a gente tem que ser, no mínimo, gratos. No Sim. mínimo, louvar a Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da vida. Então, Amém? hino, irmão. Que Deus abençoe. Daílson, paz, Pai do irmão. Senhor Jesus, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Assis, um abraço. Abraço, Assis. Pessoal de Sacramento, Um abraço para todos. de São Sebastião do Paraíso, de Guariba, Guariba, de Bebedouro, de Patrocínio todos os Paulista. lugares. Patrocínio Paulista. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Pastora Anice, um beijo. Até daqui a minha pouco, intercessora. pastora Anice, ela vai no culto hoje.